Aula número 102. Figuras de construção. Hipérbado, anástrofe e sínquise. Nel mezzo del cammino. Olavo Bilac. Chegaste. Vinhas fatigado e triste fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. A construção de uma oração obedece a 3 ordens: a ordem direta, a ordem indireta, a ordem interrupta e a ordem transposta. A ordem direta é ditada pela lógica. Felizmente não há regra nenhuma. Pela lógica, o sujeito da oração recebe uma declaração, então primeiro aparece, na ordem direta, o sujeito da oração. Logo em seguida, o verbo, ou a locução verbal. Depois, o objeto direto, ou predicativo. Depois, o objeto indireto. E em seguida, os adjuntos adnominais. Isso é uma ordem direta. Se eu colocar o hino nacional em ordem direta, eu diria, logicamente, o seguinte: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Essa é a ordem natural. A ordem direta é o que eu acabei de falar, dos 2 primeiros versos do hino nacional. A ordem indireta rompe a ideia de que o sujeito deve antecipar o verbo, de que o verbo vem após o sujeito, de que o adjunto adverbial venha no final da frase. Então vamos colocar o que seria a ordem direta. Já disse: sujeito, verbo ou locução verbal, objeto direto ou predicativo, se o verbo for de ligação, objeto indireto, adjuntos adverbiais. Essa é a ordem direta. A ordem indireta rompe esse ensinamento, rompe essa construção. Por valores de ritmo, de beleza estética, de sonoridade, de harmonia, de concerto, às vezes o autor prefere a ordem indireta à ordem direta. A ordem direta é típica, a direta, do jornalista, da literatura epistolar, uma carta que se escreve, do cientista quando escreve a sua experiência, ele faz em ordem direta. A preocupação dele não é a beleza estética do texto, e sim da verdade que está expressando. O advogado, quando lê o Código Civil, Penal, Trabalhista, ele percebe que está dando preferência à ordem direta em nome da clareza. Quer dizer, a lei não está preocupada em uma beleza estética do texto, e sim da precisão vocabular, da precisão oracional. Então a ordem indireta é própria do orador, do escritor,
e do poeta, que fazem da língua a beleza estética. E é isso que nós estamos estudando, as figuras de linguagem, que permite a busca da beleza estética nas orações, na poesia, no romance e no discurso do orador, do tribuno, que quer convencer alguém pela palavra. Vamos colocar no texto o poema que eu acabei de declamar, de Olavo Bilac. Nel mezzo del camin. Ele está imitando Dante Alighieri, que começa a Divina Comédia nel mezzo del camin di nostra vita, no meio do caminho de nossa vida. A ideia do autor é que na metade da sua vida, que ele está imaginando, sei lá, aos 38 anos, acontece alguma coisa, tanto com Dante quanto com Olavo Bilac. Vamos passar o texto de Olavo Bilac, que buscou a perfeição pela inversão. Vamos passar na ordem direta. Cheguei, chegaste. Estou declamando na ordem direta. Tu vinhas fatigado e triste, e eu vinha triste e fatigado. Tu tinhas a alma povoada de sonhos, e eu tinha a alma povoada de sonhos. E paramos de súbito na estrada da vida. Eu tive a tua mão presa à minha longos anos, a vista deslumbrada da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo, perdão, tu segues de novo hoje. Nem o pranto umedece os teus olhos na partida, nem a dor da despedida comove-te. E eu volto a face solitário e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Percebe-se, na ordem direta, o poema de Olavo Bilac perde um pouquinho a graça. A ordem indireta que deu o ritmo, que deu a beleza estética da poesia. A ordem indireta, ela foi muito comum no trovadorismo, no Renascimento, no Barroco, que eu posso chamar então de clássicos, Renascimento e Barroco, e na Idade Média, as cantigas medievais. Mas, no Romantismo, inicia-se a ordem direta, de preferência a ordem direta dos poemas. A Revolução Francesa colocou no poder a burguesia. Agora a poesia é feita para quem está no poder. Antigamente, a poesia era feita para a elite. Então entenda quem quiser o poema de Camões, é a elite que está no poder. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passar além da Taprobana, é um linguajar na ordem indireta, que é dedicada a quem está no poder. Com a Revolução Francesa, o romantismo inaugura a ordem direta. Observe alguns exemplos. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Ou seja, a vida é combate que abate os fracos, que pode exaltar só os fortes, os bravos. Passar para a ordem direta foi simples, foi fácil. Num céu intimerato e cristalino pode habitar talvez um Deus distante. Na ordem direta,
um Deus distante pode habitar, talvez, num céu intimerato e cristalino? É uma frase de Antero de Quental. A primeira foi de Gonçalves Dias, foi fácil de perceber. Floriram por engano as rosas bravas no inverno, veio o vento desfolhá-las. Na ordem direta, as rosas bravas floriram por engano no inverno, o vento veio desfolhá-las. Camilo Peçanha. Ordem transposta. Vimos a ordem direta, vimos a ordem indireta e a ordem transposta. É aquela que inicia pelo fim e termina pelo começo. Isso é um pouquinho paradoxal o que disse. Começa pelo fim, porque o fim é o sujeito, foi colocado no final da frase. E termina com o começo, porque o começo da frase tem que ser o sujeito. É justamente uma inversão violenta. Ouça essa frase. As leis obedecem o povo. Sujeito oração, o povo obedece às leis. A oração está transposta. Mais uma. A estrada cortam os carros. Sujeito os carros, a oração está perfeitamente transposta. Mais uma. Os filhos ama a mãe. Outra. Os homens fez Deus. Então, uma ordem transposta. E, finalmente, uma ordem interrupta. A ordem interrupta é quando uma oração se mete no corpo de uma outra oração, e pelo nome que está dizendo interrupta, interrompendo o que a primeira oração tinha que anunciar. Uma oração se inicia, uma outra se lhe mete no contexto, e essa ordem nós chamamos de interrupta. Própria dos clássicos, principalmente, própria de Camões, do Barroco, das orações de Padre Vieira, a oração interrupta. Vou dar um exemplo. Extraindo da minha gramática da língua portuguesa, curso de língua portuguesa. Vou dar alguns exemplos. Um texto de D. Antônio de Macedo, lá do século XIX. Vós que tendes nos ombros as tremendas responsabilidades do poder, sabeis que não podeis governar a sós o Brasil. Precisais. Não podeis prescindir do auxílio da religião. Essa frase, não podeis prescindir, se meteu no texto, porque a oração vinha cautelosa, tranquila, e seria, vós precisais do auxílio da religião. E antes que termine essa frase, uma outra se lhe mete no contexto. Ordem interrupta. Mais um exemplo. Esse exemplo de José de Alencar. A luz frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatifa, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre a folhagem das árvores. Essa oração, deslizando pela verde alcatifa, se intrometeu naquilo que vinha cauteloso, tranquilo, e seria essa tranquilidade. A luz frouxa e suave do ocaso enrolava-se como ondas de ouro, e uma outra oração se mete no contexto, interrompe a oração e se mete no contexto dela. Ordem interrupta. Mais um exemplo. Ainda de José de Alencar. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos
com que se despede do dia. Senhores, alunos, olha atenção, olha. A oração é: os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti, ou melhor, enquanto o Juriti soltava os arrulhos sobre a folhagem, etc, etc. No entanto, deslizando pela verde alcatifa, se meteu na oração, interrompendo o seu pensamento. Ordem interrupta. Vamos ver então as figuras de construção. Estamos começando então figuras de linguagem, de construção. No vídeo anterior, no 101, vimos figuras de concordância, ou a figura de concordância, silepse. Agora, as figuras de construção. A primeira, hipérbato. Hipérbato é o uso da ordem inversa. Quando o autor busca a ordem inversa, ele está praticando um hipérbato, uma figura de linguagem. Certamente, o objetivo do autor é beleza estética. Ouça essa frase de Bocage. Observa: um Deus adoro, a eternidade temo. Hipérbato. Muito melhor, eufonicamente, do que adoro um Deus, temo a eternidade. A frase dá muito mais rigorosa, muito vigor a frase de Bocage na ordem inversa. Um Deus adoro, a eternidade temo. Uma outra frase de Bocage: da santa redenção é vinda a hora, ou seja, a hora da santa redenção é vinda. Um exemplo de Olegário Mariano. Na encruzilhada da vida, muitas vidas vi passar. Na encruzilhada da vida, muitas vidas vi passar. Eu vi passar muitas vidas na encruzilhada da vida. Hipérbato, a ordem inversa. Um exemplo de Alvarenga Peixoto. Amada filha, é já chegado o dia. Ou seja, amada filha, o dia já é chegado. Só para lembrar que o vocativo ocupa qualquer lugar da frase. Ele não está preso a nenhum lugar da frase. Não é regido por nenhum termo oracional. O vocativo, esse ó de invocação, coloque em qualquer lugar na frase. O autor poderia ter dito: o dia, amada filha, já é chegado. Ou, o dia já é chegado, amada filha. Mais um exemplo de Alvarenga Peixoto. Se Nice agora vir aqui, morro por ela. Ou seja, se eu vir Nice aqui, agora, morro por ela. Nadam-te os olhos em pranto, ou seja, os olhos nadam-te em pranto. Figura chamada então de hipérbato. Mais uma figura. Anástrofe. Anástrofe é um tipo de hipérbato. Hipérbato é o gênero e anástrofe é uma espécie. Se quiser dizer meramente hipérbato, diga. Mas ela tem uma particularidade. Normalmente é chamado de anástrofe uma inversão muito simples, muito banal.
entre duas palavras que estão regidas, eu faço uma inversão. Aqui entre nós, simplesmente, ao invés de dizer, por exemplo, o molho da chave, meramente da chave, o molho, só isso, uma inversão imediata. Isso nós chamamos dessa inversão simples de anástrofe. Lógico que é um hipérbato, que se nós damos o nome de anástrofe, pela sua simplicidade. Que importa do nauta o berço? Castro Alves. Veja, que importa do nauta o berço? O que ele quer dizer? O berço do nauta. Uma inversão simples. Do palácio encantado da ilusão, desci passo a passo a escada estreita, Antero do Quental. Ou seja, a escada estreita do palácio encantado da ilusão. Camões, estavas, lindinês, posse em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto. Colhendo o doce fruto de teus anos. E já amanhã, quando ela me pedia que de seu claro corpo me afastasse de seu claro corpo, ou do seu corpo claro. Essas pequenas inversões, nós damos o nome de anástrofe. Quer generalizar, não há problema nenhum. Hipérbato. Nenhum professor que redija um teste de exame vai cometer uma falha de colocar uma anástrofe, colocando nas alternativas hipérbato, anástrofe, para você escolher. É evidente que é um hipérbato e é uma anástrofe. É o hipérbato porque é inversão genérica e é anástrofe porque é uma espécie de hipérbato. Síncese é uma espécie de hipérbato tão violenta que produz obscuridade no texto. Essa é a ideia. A inversão é tão violenta, própria então dos clássicos, do Renascimento, do Barroco, da oratória de Padre Vieira, dos Lusíadas e Camões. É lá que fui buscar exemplo de inversões tão violentas, que causa uma preocupação inicial para entender o que o autor quis dizer. Dado o texto receber uma inversão agressiva, violenta. Mas não nos esqueçamos, síncese é espécie de hipérbato. É hipérbato. Então estamos, olha, inversão, genericamente, hipérbato, com duas variantes. Uma inversão simples, anástrofe. Uma inversão violenta, síncese. Essa é a aula de hoje. Vamos dar exemplo de síncese. Camões, os Lusíadas. Enquanto manda as ninfas amorosas grinaldas nas cabeças pôr de rosas, ou seja, enquanto manda as ninfas amorosas pôr grinaldas de rosas na cabeça. Mais uma. Os Lusíadas. A Deus pedi que removesse os duros casos que Adamastor contou futuros. Ou seja, pedi a Deus que removesse os duros casos futuros que Adamastor contou. Mais uma, vai, de Santa Rita Durão. Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada. Copiosa multidão
assombrada, corre a ver o espetáculo da nau francesa. Camões, a grita se levanta ao céu da gente. Ou seja, a grita da gente se levanta ao céu. Olha esse bonito de Camões. Em terreno não cabe o altivo peito tão pequeno. Falando de Portugal. Em terreno não cabe o altivo peito tão pequeno. Ou seja, o altivo peito não cabe em terreno tão pequeno. Sim, quer dizer. Conclusão. Hipérbato, figura geral da inversão. Sempre você vai acertar chamando de hipérbato qualquer inversão. Se a inversão for sutil, diga anástrofe, meramente uma anteposição de termos. Se a inversão for violenta, em que o indivíduo, para ler, para um pouco, faz uma análise para chegar à conclusão, eu estou com a síntese própria do Renascimento e do Barroco. Inscrevam-se no meu canal, no YouTube, divulgando o idioma da pátria, nosso idioma, o 5º idioma mais falado no mundo e o 3º mais falado no mundo ocidental. E não é pouco, é o nosso idioma, da nossa pátria. Quem fala a minha língua é meu irmão, é meu conterrâneo. Inscrevam-se no meu canal, vamos divulgar o idioma da pátria. Além do mais, figuras de linguagem que eu estou dando agora da aula 101 a 110, caem em todo vestibular. No exame do Enem, da FUVEST, ou para dar o nome, ou para reconhecer que o texto é esteticamente perfeito. A solidão e sua porta, Carlos Pena Filho. Quando mais nada resistir que vale a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar, nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus em silêncio se afastar, deixando-te sozinho na batalha e arquitetar na sombra a despedida do mundo que te foi contraditório, lembra-te que afinal te resta a vida, com tudo que é solvente e provisório, e de que ainda tens uma saída: entrar no acaso e amar o transitório. A minha pátria é a língua portuguesa.